Boa noite, prof. Eu sou o Henrique Reis, estou fazendo o trabalho junto com o Fernando e vou apresentar aqui uma das questões aqui do trabalho. No caso, a primeira. Eu estou usando o VS Code aqui porque eu recentemente formatei meu PC e ainda não baixei todos os programas aqui, né? E como esse daqui era o único que eu tinha no momento, usei esse aqui mesmo para apresentar. Bom, na questão 1, a otimização que a gente conseguiu fazer aqui foi com a criação de um index para nome médico, né, na tabela médico, que basicamente ajudou ali na fase de ordenação, né, do order by nome, que fez com que o banco de dados não precisasse criar uma tabela temporária para fazer essa ordenação na parte final da consulta, e adiantou esse trabalho, né? Basicamente foi isso que fez. Não teve ganhos ali significativos, aliás, não teve ganhos nas primeiras etapas ali, teve que fazer um full index scan da mesma forma, não teve ganhos ali na parte do unique key lookup nem do nested loop, da junção das tabelas. Bom, então praticamente o que mudou foi essa linha aqui, né? Foi só a criação do index, a consulta em si permanece a mesma. E os ganhos que a gente teve aqui com essa otimização, aqui por exemplo, sem a otimização na parte group, a gente tem a criação de uma tabela temporária que faz a ordenação, né? E já com o index criado, permanecem aqui os mesmos custos para as partes iniciais, não muda nada, mas na parte de ordenação aqui, de junção e ordenação, a gente o index já deixou isso pronto pro banco de dados, né? Funciona da forma como uma árvore, né? Então, praticamente ele ordenou os nomes dos médicos em uma árvore B e, e deixou eles já em ordem alfabética, né? Dividido entre os nós, e tornou mais eficaz ali nesse caso, como é só uma busca pelo nome, né? Tornou só ordenado. Se fosse uma, uma busca ali, uma consulta mais complexa, poderia chegar a outros resultados ali alinhados de forma mais eficaz também, né? Mas como ali era uma questão muito simples, foi somente a parte da ordenação ali que a gente conseguiu obter ganhos. Bom, basicamente é isso, não tem muito mais o que falar dessa questão. Era bem simples, né? Não teve muito trabalho para resolver isso, e foi a otimização que a gente conseguiu fazer. Oi, meu nome é Fernando. Esse é um trabalho sobre otimização de consulta em banco de dados. A gente tem nesse grupo também o Henrique, que vai apresentar a questão 1. E eu separei aqui para apresentar sobre como foi feita a otimização da questão 4 e da questão 5. Iniciando aqui pela questão 4, a gente inicialmente fez esse select aqui, pegando a data, hora e início e formatando ela para mês e dia, e pegando o valor máximo que a gente tem de duração de uma consulta dentro da tabela para cada dia, para cada mês-dia. Com isso, a gente fez um group by ali e trouxe os valores de mês e dia e a maior duração que a gente teve da consulta. Olhando para o plano de execução, ele é um plano de execução mais simples, né, porque é a mesma tabela, não é envolvendo join, não tem essas outras informações extras. E as duas questões que foi primeiro olhado para otimizar é a nossa tabela, que está sendo consultada como inteiro. Então, foi feita a tentativa de criar um index com os valores que a gente está usando, né, que seria a data hora início e a data hora fim. Porém, após a criação desse index, teve a percepção de que o custo continuou o mesmo. Então, a gente continuou com um custo de 504. E a questão do nosso grupo by,
Por ser uma informação que a gente não tem armazenado em uma tabela, ele acaba se tornando obrigatório a criação temporária de uma tabela para passar essas informações através da consulta. Então, a versão final otimizada do nosso Select continua sendo essa aqui que é apresentada. Depois de ter sido feita essa análise do plano de execução, foi visto que não teria uma outra forma de otimizar a consulta. Indo agora para a questão 5, inicialmente tinha sido feito esse select aqui. Porém, olhando para o nosso plano de execução, a gente teve dois problemas logo de cara, ali no nosso order by, que ele está utilizando uma tabela temporária, ele também está utilizando da ordenação file sort. E além disso, nós temos também a questão dos index que não estão sendo utilizados para a tabela médico. Analisando esse nosso plano de execução, foi feito um index para o médico, né, para o nome, para o ID especialidade dele. E foi alterado também como a nossa consulta funciona. Anteriormente, o campo que estava sendo ordenado era o c.data_hora_início. Porém, esse c.data_hora_início já está sendo explícito no começo da nosso select, né, e ele está como data. Então, quando eu fiz essa alteração de utilizar o campo data para ser ordenado, a gente acabou tendo uma diminuição de custo muito grande. Foi de 7.200 de custo de consulta para 2.800. E essa acabou sendo a versão final otimizada do código, que daí foi feito o index para os campos que estavam sendo utilizados e foi feita essa alteração na ordenação da consulta. Os demais campos, conforme dá para ser olhado, eles já estão com uma performance boa. Então não tem motivo para fazer uma alteração. Então seria isso sobre essas duas questões e como elas foram otimizadas.